Capítulo 6. Será que lá no fundo, pedido de perdão? Eu, Jennifer, lembro que, há alguns anos, minha mãe trabalhava num escritório muito agradável de Chicago. Ela se dava bem com todas as colegas de serviço. No entanto, em determinada tarde, uma delas disse que estava muito chateada pelo fato de minha mãe nunca pedir perdão. Minha mãe hesitou, mas depois lembrou-se de um incidente qual havia cometido um erro que prejudicou aquela pessoa que a criticara. Achava que tinha pedido perdão na mesma hora. Ela me contou que tinha assumido a responsabilidade e que tinha me desculpado pelo inconveniente que causei. Com o maior cuidado, perguntei o que aquela pessoa queria ouvir de mim. Bem, você nunca me pediu que a perdoasse, disse a colega de trabalho. Pode ter certeza de que eu gostaria de receber seu perdão, pois valorizo nosso relacionamento. Por isso pergunto agora: você pode me perdoar, por favor? Claro que sim. As duas começaram a rir e tudo voltou ao normal entre elas, pois minha mãe havia aprendido a linguagem do perdão daquela mulher. Sei que você tem um caso. Quando Jennifer me contou sobre a conversa que teve com a mãe, imediatamente me lembrei do casal que eu havia aconselhado muitos anos antes. Agnes e Martin estavam casados fazia 9 anos, quando ela descobriu que ele tinha um caso com uma mulher do escritório que trabalhava. Ela o procurou para esclarecer a situação. Sei que você tem um caso com a Ana. Tenho testemunhas, por isso não vale a pena tentar negar. Agnes contou a Martin diante de uma escolha. Ele teria de sair de casa dentro de uma semana ou acabar o caso e concordar em procurar ajuda de um conselheiro. Não dá para ser as duas coisas. Você decide. Martin saiu de casa. Cerca de uma semana depois, ele voltou e disse que queria ver o casamento restaurado. Também afirmou que estava disposto a acabar com o relacionamento extraconjugal. Depois de algumas semanas, o processo de aconselhamento de Agnes dizia: o que mais me chateia nessa história é que Martin não demonstra nenhum interesse em me pedir desculpa. Ele disse que sente muito. E eu até acredito que o caso tenha chegado ao fim. Se não fosse assim, não estaria disposto a tentar salvar nosso casamento. Só que ele não me pede desculpa pelo que aconteceu. Você tivesse. É como se estivesse me esforçando a dizer essas palavras, comentou Marty. Não estou tentando forçar você a fazer nada, ela reagiu. Mas parece que você não está disposto a admitir que agiu errado. Eu já disse que errei. Então por que não me pede desculpa? Agnes insistiu. Estou pronta para perdoá-lo. É isso que quero fazer. Mas como poderia perdoá-lo se você não quer pedir desculpas? É como se você achasse que não precisa de perdão porque não fez nada tão ruim assim. Não consigo entender essa lógica. Eu sei que errei, disse Marty. O problema é que é muito difícil pedir desculpa para você. Ela balançou a cabeça com lágrima nos olhos. Marty continuou. Não sei dizer por que é tão difícil pedir desculpa. É nossa pesquisa. Descobrimos que há muitas Agnes no mundo. Quando questionada sobre o que espera de um pedido de desculpa, ou de perdão, uma em cada 5 pessoas respondem: eu espero que ele ou ela me peça desculpa. Essas são as palavras mágicas que indicam sinceridade. Por mais que pedir desculpa é tão importante para algumas pessoas, é tão difícil para outras, como Marte. Por que se desculpar? Por um motivo tão importante pedir desculpa a alguém. Estão as respostas que nossas pesquisas revelou. Em primeiro lugar, pedir desculpa indica a outra pessoa que você deseja restaurar completamente o relacionamento. Marty e Kelly eram casados havia 15 anos. Ele diz: quando ela me pede desculpa, sei que não quer jogar o problema para baixo do tapete. Ela disse que nosso relacionamento seja autêntico. Ela pode dizer qualquer coisa durante o processo do perdão, mas sei que quando chega ao ponto de pedir desculpa é sinal de que está sendo sincera. É por isso que perdoá-la é muito fácil para mim. Sei que Kelly valoriza nosso relacionamento mais que tudo na vida. Isso me dá enorme satisfação. Quando ocorre um ato ofensivo ou prejudicial, cria-se imediatamente uma barreira emocional entre duas pessoas. Até que esse obstáculo seja removido, o relacionamento não tem como progredir. Um pedido de perdão é a tentativa de remover tal barreira. Se você descobre que a linguagem do perdão primordial da pessoa é o pedido de desculpa, então está diante da maneira mais óbvia e simples de resolver o problema. Para essa pessoa, isso é um sinal de que você está agindo com sinceridade e deseja ver o relacionamento restaurado. A segunda razão por que pedir desculpa é tão importante é que essa iniciativa mostra que você compreende que faz algo errado, algo ofensivo, mesmo que não tenha sido intencional. Pode ser que aquilo que você diz ou fez seja normalmente errado. É possível até que tenha agido daquela maneira para brincar com a outra pessoa, mas acontece que causou uma ofensa ou prejuízo. Agora essa pessoa ofendida ou prejudicada tem algo contra você. Esse erro cometido criou um espaço entre os dois. Nesse sentido, você fez algo errado e pedir desculpa é a atitude adequada, especialmente se essa for a linguagem do perdão primordial da outra pessoa. Pedir desculpa é uma admissão de culpa
Demonstra que você sabe que merece algum tipo de punição. Em terceiro lugar, pedir desculpa sinaliza que você está disposto a colocar o futuro do relacionamento nas mãos da pessoa ofendida. Você admitiu o erro, demonstrou arrependimento e prontificou-se a reparar os danos, mas agora está dizendo, por favor, me perdoe. Você sabe que não pode dar a resposta no lugar da outra. Trata-se de prerrogativa exclusiva daquela que foi ofendida ou prejudicada, perdoar ou não. O futuro do relacionamento reside justamente nessa decisão. Com isso, o controle da situação não está mais em nossas mãos, algo que, para algumas pessoas, é muito difícil de conceber. De quem você tem medo? Pedir desculpa é especialmente difícil para pessoas de temperamento complicado. Lembra-se de como Martin tinha dificuldade para pronunciar a palavra por favor, me perdoe. Diante de Agni, quando ele preencheu um teste de personalidade, conseguiu uma excelência graduação no questionário no quesito controle. Isso quer dizer que ele se sente pouco à vontade quando não está no comando de determinada situação. Pedir desculpa a Agni era como abrir mão do controle e colocar o futuro do relacionamento nas mãos da esposa. Sob consequentemente, isso era difícil demais para ele. Com o tempo, Martin percebeu que a esposa saudável é aquela que recebe, que reconhece os próprios traços de personalidade e os aceita como característica, mas que se recusa a ser controlada por eles quando são nocivos ao relacionamento. Por causa disso, ele conseguiu dizer a Agni, por favor, me perdoe. Ela reagiu com lágrimas, um abraço e um sim definitivo. O relacionamento foi restaurado quando ele usou a linguagem do perdão primordial da esposa. Muitos de nós temem a rejeição. E essa é outra razão por que é tão difícil pedir desculpa. O medo de rejeição é natural entre os seres humanos. Hamilton Besley, acadêmico da Stanford, Neil Austin, nos estados do Texas, o autor do livro Sem Arrependimento, afirma: pedir desculpa é uma admissão de erro, e ninguém gosta de fazer isso. Isso nos torna vulneráveis, pois estamos pedindo alguma coisa, perdão, que acreditamos apenas a outra pessoa pode garantir. O que pode ser que não recebemos? Ninguém gosta de ser rejeitado. Para algumas pessoas, porém, trata-se de um sentimento quase insuportável. Elas enfrentam muita dificuldade na hora de pedir desculpa, porque sabem que a concessão do perdão depende da outra pessoa, que tem prerrogativa de não querer perdoá-las e que, em última análise, é uma forma de rejeição. A solução para essas pessoas é reconhecer esse medo, mas não se deixar controlar por ele. O raciocínio deve ser o mais simples ou mais ou menos assim. Sei que morro de medo de ser rejeitado. Também sei que algumas coisas que eu fiz criam uma dificuldade nesse relacionamento. E o único jeito de resolver esse problema é pedir desculpa com sinceridade. Assim, o pedido de desculpas é a linguagem do perdão da pessoa que eu ofendi. Confrontarei meus temores e procurarei para pedir. Por favor, me perdoe. Pessoas maduras reconhecem seus temores, mas se recusam a pedir que eles as mantêm cativas. Quando elas valorizam um relacionamento, dispõem-se a confrontar seus medos e tornar as iniciativas necessárias para resolver toda a dificuldade. Outro temor, que às vezes impede que a pessoa peça desculpa por um erro cometido, é o medo do fracasso. Via de regra, essa pessoa possui uma bússola moral muito precisa. Para ela, consertar um erro tem relação direta com o sucesso. Ao longo da vida, essa pessoa tenta fazer as coisas certas. Quando consegue, sente-se bem-sucedida. Admitir um erro é para ela o equivalente a dizer eu sou um fracasso. O maior temor de alguém assim é fracassar. Assumir o erro de um relacionamento é como a admissão de um fracasso. Consequentemente, essa pessoa encontra dificuldade em admitir que é estar errada. Em geral, ela discutirá muito, tentando convencer a pessoa ofendida de que não fez nada errado. Usará argumentos como este. Pode ser que você tenha se sentido chateado ou magoado, mas é porque interpretou mal a situação. A minha intenção não era essa. Às vezes, a maneira de se defender é mais agressiva do que a ofensa do que do início do problema. Mas quem tem medo do fracasso não vê as coisas dessa forma. Prefere dizer, só estou tentando fazer você entender a verdade. Esse tipo de pessoa quase nunca pede desculpa. Não foi surpresa nenhuma descobrir em nossa pesquisa sobre o perdão que a gente reclamando assim, meu cônjuge quase nunca pede perdão. Certa vez, um homem casado disse sobre a esposa, ela é muito cabeça dura para pedir desculpa. Somos casados há 10 anos, ela nunca pediu perdão por coisa alguma. Em outra ocasião, uma mulher casada desabafou. Não sei se é o caso do orgulho masculino, mas ele só me procura para pedir desculpa depois que dou um gelo uns 2 dias. Ele prefere que os dois se sintam mal a admitir que está errado. Para a gente assim, a solução reside em compreender que o medo do fracasso, assim como o medo da rejeição, é um dos mais comuns da humanidade. O primeiro fracasso é reconhecer esse temor, primeiro para si, dizendo algo assim. Às vezes faço e falo coisas que prejudicam meu cônjuge ou algum amigo. E isso provoca um efeito nocivo em nosso relacionamento. A única maneira de compensar e restaurar esse relacionamento é pedir perdão.
Por isso, preciso aprender a me desculpar, apesar de meus erros, e entendendo que cometer um erro, dizer ou fazer algo que prejudica outra pessoa é normal, o que todo mundo faz, isso. O fato de errar não significa que eu seja um fracasso total, por isso reconhecer que fiz alguma coisa errada não quer dizer que eu seja uma pessoa fracassada. Na verdade, isso me ajudará a restaurar um relacionamento prejudicado. Assim vou enfrentar meu medo, assumir meu erro e pedir perdão. A pessoa que raciocina assim está no caminho certo para aprender a pedir desculpa na hora certa de viver de maneira saudável. Em uma conferência, Lana nos contou sua história. Conforme você fala, percebi meu marido e eu estamos usando linguagem diferente. Ele sempre diz que sente muito, mas para mim isso não vale grande coisa. Preciso que ele me procure e diga, por favor, me perdoe. Só assim consigo acreditar que ele está assumindo o erro e se desculpando de verdade. Fica muito mais fácil para mim perdoá-lo e deixar o problema para trás. Até a noite de hoje, era como se nunca conseguíssemos terminar uma discussão antes de um magoar o outro. Conversamos sobre isso e tentávamos pedir desculpa, mas parecia que nunca conseguiríamos resolver esse problema. Depois de um tempo, ele dizia, bem, eu disse que sentia muito por você continuar aborrecida com isso. Por que você continua aborrecida com isso? Porque não consegue deixar para lá. Eu não entendia por quê. Não era capaz de deixar passar. Só sabia que não era muito certo para fazer isso. Magoar, mas agora consigo. Peça, não exija. Há uma diferença enorme entre pedir e exigir perdão. Uma pessoa afirmou, uma esposa afirmou. Ainda consigo ouvir a mesma coisa em minha cabeça, como se fosse um eco. Ouvi isso centenas de vezes durante nossos 25 anos de casamento. Ele insiste. Eu disse que sinto muito. O que mais você quer? Eu só queria que pelo menos uma vez ele olhasse aos meus olhos e dissesse, por favor, me perdoe. Ele exige meu perdão, mas nunca pede desculpa e jamais muda nada. Nunca tive a oportunidade de conversar com o marido dessa mulher, mas tinha uma forte suspeita de que ele tinha uma personalidade controladora e um medo tremendo de fracassar. Se fosse possível tratar esses dois traços de personalidade, o relacionamento desse casal não teria terminado como terminou, ou seja, em divórcio. Não exija perdão, não é possível fazer isso. Quando exigimos perdão, deixamos de compreender sua natureza. O perdão é, essência, uma opção que se faz pela superação de um castigo e pela volta da esposa que cometeu um erro ao nosso convívio normal. É desconsiderar a ofensa, de maneira que a confiança seja restabelecida. O perdão significa, eu prezo nosso relacionamento, por causa disso, escolho aceitar seu pedido de desculpa e abrir mão de meu direito de exigir justiça. É fundamentalmente um presente. Quando passamos a exigi-lo, deixa de ser um presente. Quando estou na condição daquele que gerou a ofensa e exijo ser perdoado, sou como uma monarca que senta no trono para julgar a pessoa prejudicada e a considera culpada de não ter coração misericordioso. Ela está magoada, zangada por causa do erro que cometi, mas tento fazê-la sentir culpada por não me perdoar. Já quando me dirijo àquela que sofreu as consequências do meu erro e digo, por favor, me perdoe, a situação se inverte. Passo a ver a pessoa que se curva diante do trono e peço desculpa por ter prejudicado o próximo. Sei que, se ele atender meu pedido, me torno alvo de sua misericórdia, seu amor e sua graça. O perdão deve sempre ser pedido, nunca exigido. Não é pouca coisa. Por favor, compreenda que, quando você pede desculpa, o que está pedindo não é pouca coisa. Você deu perdão, terá um custo alto para a pessoa ofendida ou prejudicada. Para perdoar, ela terá de abrir mão do desejo de ver justiça ser feita. Precisará abrir mão de um sofrimento de raiva, bem como do constrangimento, da humilhação pelos quais precisou passar. Deverá superar os sentimentos de rejeição e traição. Em alguns casos, terá de conviver com as consequências do erro que você cometeu. Essas consequências que demandam perdão podem ser ordem física, como uma doença sexualmente transmissível, o nascimento de um filho numa relação extraconjugal ou a lembrança de um aborto. Outros podem ter a relação com emoções entre as imagens mentais no rosto transtornado e as lembranças da voz furiosa daquele que errou, ou a memória se guarda de uma relação ilícita, ou certas palavras ríspidas que saem da sua cabeça. A pessoa magoada precisa viver com tudo isso e muito mais, e processar toda essa informação para que então possa perdoar. Quando se pede desculpa, isso não é pouca coisa. Como afirma um antigo provérbio chinês, quando se curvar, curve-se bem. Por causa do alto preço do perdão, não espere que a pessoa ofendida desculpe você imediatamente. Caso se trate de uma ofensa leve, um pedido de desculpa esteja apresentado na linguagem do perdão primordial dessa pessoa prejudicada. Então, é possível que ela consiga o perdão na mesma hora. Contudo, se o dano foi grande e recorrente, levará tempo para que a parte ofendida processe o pedido de desculpa, principalmente se a linguagem do perdão dessa pessoa for da restituição ou do arrependimento. Leva tempo para ver se há necessidade de oferecer alguma restituição ou demonstrar arrependimento genuíno e disposição de mudar o comportamento nocivo. A pessoa prejudicada deve ter convicção quanto à sua sinceridade, o que pode levar tempo.
Enquanto isso, sua maior virtude deve ser a paciência. Certifique-se de que esteja usando a linguagem do perdão primordial da pessoa ferida. Segundo, fazendo todo o possível para mudar seu comportamento, buscando com diligências essas duas coisas a maior possibilidade de que o perdão chegue no momento certo. Pedir desculpa verbalmente depois de fazer usando alguma das outras linguagens do perdão costuma ser a chave que abre portas para possibilitar o perdão e a reconciliação. Pode ser um único elemento de que seu pedido de desculpa com a pessoa prejudicada deseja ouvir: por favor, me perdoe. É o ingrediente que a convencerá de sua sinceridade na hora de pedir perdão. Sem o pedido de desculpa, qualquer declaração do tipo sinto muito, errei com você, compensarei esse prejuízo e nunca mais repetirei esse erro. Pode soar como um comentário superficial, inventado como forma de jogar o problema para baixo do tapete, sem tentar resolvê-lo de fato. Aqui estão algumas declarações que podem ajudar você a usar a linguagem do perdão relacionada a pedido de desculpas. Declarações de pedido de desculpas. Sinto muito pela maneira como tratei você. Sei que falei muito alto e usei palavras rudes. Você não merecia isso. Foi um erro grande de minha parte. Eu quero pedir desculpa. Sei que causei mágoa profunda no seu coração. Você tem todo o direito de nunca falar mais comigo. Mas, com sinceridade, sinto muito mesmo pelo que fiz. Espero que você encontre forças em seu coração para me perdoar. Não tive a intenção de magoar você, mas é claro que foi isso que fiz. Percebo agora e vejo como minhas atitudes estavam erradas. Embora meu intuito fosse apenas de me divertir. Acontece que se divertir às custas do sofrimento de outra é errado. Prometo a você que tentarei nunca mais fazer isso. E também quero, por favor, pedir que me perdoe. Fale sobre o assunto. Você já achou que havia pedido perdão por uma situação e depois descobriu que a outra pessoa não sentiu que você tivesse se desculpado? Que atitude complementar você tomou naquela situação? Você já precisou perdoar ou pedir perdão? Como se sentiu? Como podemos aprender a oferecer perdão mesmo quando as outras pessoas não estão dispostas a pedi-lo ou incapazes de fazê-los?